Olá pessoal, turminha do 8º ano, aqui o professor Marcelo, da matéria de matemática. Hoje vamos trabalhar reconhecendo proporcionalidade. E os objetivos dessa aula será resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Também temos como objetivo calcular a razão de proporcionalidade e identificar se existe proporcionalidade direta ou inversa entre as grandezas. Bem, vamos dar continuidade à nossa aula e envolvendo a parte teórica, antes de entrarmos efetivamente nas situações problemas. Primeiro, entender o conceito de proporcionalidade ou de proporção como sendo uma igualdade entre duas grandezas. Enxergando o slide apresentado, podemos identificar que existe uma igualdade entre duas razões ou entre duas frações. E existe um algoritmo, um procedimento que nós devemos seguir. Neste caso, multiplicando de forma cruzada, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se estivermos diante desta definição e constatarmos que o produto dos dois valores envolvidos estão iguais, estamos diante de uma proporção. Vale lembrar que quando nós falamos de proporcionalidade, nós estamos trabalhando com grandezas. E o que é grandeza? É tudo aquilo que somos capazes de medir e comparar. Porém, existem dois tipos de grandeza. A grandeza chamada de diretamente proporcional e a grandeza inversamente proporcional. Como somos capazes, alunos, de identificarmos esta grandeza? A primeira, diretamente proporcional, é quando nós fazemos a comparação, ou seja, as grandezas estão uma em função da outra, de modo que o que ocorre em uma obrigatoriamente deverá ocorrer com a outra. Ou seja, se uma grandeza dobra, a outra obrigatoriamente também terá que dobrar. Se uma grandeza reduz a terça parte, a outra grandeza também deverá ficar 3 vezes menor. Isto é o caso de uma grandeza com comportamento diretamente proporcional. E o que acontece em grandezas inversamente proporcionais? A condição muda, porque se uma grandeza cresce ao dobro, a outra pode reduzir à metade. Se uma grandeza cresce à terça parte, a outra pode reduzir pela metade. Quando temos comportamentos distintos nessas grandezas, podemos afirmar que são grandezas inversamente proporcionais. Uma outra situação problema que eu trago para nós conseguirmos fundamentar esses conceitos que estamos abordando hoje sobre proporcionalidade: ao comprar 2 chocolates, Pedro pagou R$3. Se Pedro gastasse R$13,50, quantos chocolates ele compraria? Meus jovens, existem diversas maneiras de nós darmos uma solução para essa. A matemática abre esse espaço. Porém, hoje vamos trabalhar fazendo uma comparação entre grandezas, trabalhando a proporcionalidade. Então, diante da solução, nós temos que 2 chocolates custam R$3. Quantos chocolates, vamos chamar de uma incógnita C, vale R$13,50. Observem vocês que estamos diante de comparações entre duas frações, entre duas razões. Utilizando o método entre o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vamos encontrar como solução o valor de 9 chocolates, ou seja, opção a letra C. Então, como conclusão nessa situação problema, nós conseguimos identificar que estamos diante de uma proporcionalidade direta. Estamos diante agora de uma outra situação. Vamos compreender, embora o texto seja um pouco amplo, mas a solução é extremamente fácil. Maria Helena vai visitar sua família no município de Emilianópolis, na região oeste do estado de São Paulo. A cidade fica a 600 km de distância da capital, onde ela mora. A estrada que leva ao seu destino permite que ela dirija a uma velocidade de 120 km por hora, ou, se ela quiser dirigir com mais segurança, ela pode fazer o mesmo percurso a uma velocidade de 100 km por hora. As duas questões que são colocadas: se Maria realizar o percurso a uma velocidade constante de 120 km por hora, quanto tempo ela gastará
ou para poder chegar ao seu destino. E se ela viajar a 100 km por hora, quanto tempo ela gastará? Observem vocês que estamos diante de comparação entre duas grandezas, envolvendo a velocidade do veículo e o tempo gasto no percurso. Bem, como solução, nessas duas tabelas apresentadas no slide, conseguimos ver que a 120 km por hora, percorrendo uma distância de 600 km, o tempo gasto nesta viagem será de 5 horas. Agora, se esse mesmo percurso for realizado com uma velocidade de 100 km por hora, o tempo gasto passa a ser diferente, passa a ser maior, de 6 horas. Como conclusão, nós temos essa situação problema, onde nós conseguimos identificar que estamos diante de uma comparação de proporções inversas entre as grandezas. E por fim, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos hoje a analisar e identificar situações problemas, fazemos comparações dessas situações envolvendo tabelas e verificando se estamos realmente diante de proporções. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. Até a próxima!